Então, vamos lá, vamos iniciar a aula hoje. Então, a aula já iniciei aqui a gravação agora. O que eu vou fazer? Vou separar, vou explicar primeiro o planejamento, a importância desse planejamento para vocês efetuarem o trabalho no local, enfim, mais para frente que a gente vai fazer essa prática. E aí vai contar como desafio. Então, eu vou explicar como se vocês fossem fazer um planejamento e esse planejamento já vai ser o desafio, tá? Que os grupos já estão separados, né? Então, vou iniciar lá. Calma aí que eu vou compartilhar a tela. Apareceu alguma coisa? Não. Não, calma aí. Aqui. Peraí, vou compartilhar. Tá aparecendo agora? Agora foi. Então, vamos lá. Qual a importância da gente começar a... Ih, calma aí, tem gente entrando. Qual a importância de você chegar no local, né, que vocês vão dar o treinamento, vão dar alguma palestra, vão abordar sobre algum assunto, o mais importante é o quê? Planejamento. Então, um bom planejamento faz com que você alcance esse objetivo na palestra, no treinamento, enfim, tudo que vocês forem aplicar de uma certa forma, levar informação para esse grupo, tá? Então, se você não teve como planejar, dificilmente você vai alcançar esse 100%, né? Quanto mais você planeja, mais, eu vou falar aqui das etapas, mais você consegue analisar, você consegue desenvolver durante o treinamento, durante a palestra. Por quê? Principalmente treinamentos, né? Palestras, elas são mais superficiais, de alguma forma. Mas quando for fazer algum tipo de aula e treinamento, já é um grupo específico, tá? Então, essas etapas que eu vou falar para vocês, elas são importantes para vocês chegarem à conclusão, passar a informação e fazer com que o público absorva, tá? Esse conhecimento que vocês estão passando envolvendo esse grupo. Então, nada mais é do que a educação nutricional, ela conta com essas etapas, né? São programas de educação alimentar e nutricional que precisa de um processo, né? Vocês podem tanto ensinar, né, como treinar e como facilitar através de palestras, de aulas. E o público-alvo, o que seria esse público-alvo? É o público que vocês vão atingir, o público que vocês querem falar sobre aquele determinado assunto. Então, vocês sempre têm que pensar qual o meu público-alvo desse local que eu vou falar. Então, ela é sempre auxiliada, né, em selecionar e implementar esses comportamentos que sejam desejáveis na alimentação e estilo de vida. Em qual sentido? Se eu começo a analisar, entender o meu público e fazer com que os comportamentos sejam positivos, né? Fazer com que isso torne um hábito, um estilo de vida da pessoa, você começa a modificar, tá? Por que a gente fala muito de comportamento? Eu até falei em outras aulas. Porque é a modificação. Então, se a pessoa, como por exemplo, está se alimentando de uma certa forma, ela vai mudar o quê? Comportamento, vai mudar o estilo de vida dela.
Então, esse público-alvo, vocês têm que focar, pensar no público-alvo, como que eu vou encaixar nesses comportamentos e como que eu vou encaixar nesse estilo de vida, tá? Então, o nutricionista vai ser esse emissor, vai ser o mediador, vai ser a pessoa que vai facilitar essa compreensão dessa população. Então, o objetivo é produzir um impacto para essa população, conseguir conscientizar esse público, os benefícios dos resultados, tá? Por quê? Principalmente quando vocês forem falar com algum público que possa pensar que o que você está sugerindo vai dar algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, se você falar para um obeso, né? Como, por exemplo, falar para um obeso que ele tem que fazer assim, assado, colocar muito, como que eu vou falar? Muitas etapas, impedir muito esse fazer com que ele conclua essa refeição, por exemplo, você tem que fazer dessa forma, você tem que orientar, mas você tem que, de uma certa forma, trazer esse benefício e, né, fazer com que essa prática alimentar seja, de uma certa forma, analisada e avaliada de uma forma rápida. Em que sentido? Você pode encaixe, por isso que é importante esse acompanhamento, aí você vai mostrar. Porque se for em uma empresa e o pessoal está, né, aquele público está mais obeso, então você vai auxiliar. Então, você faz isso, traz isso, compra nisso. Você vai facilitar, fazer um planejamento, fazer um tipo de cardápio, qual dia que ele pode comprar o alimento, no outro dia ele já vai encaixar, começar a comer folha. Às vezes até o paciente come, mas por não se planejar, ele acaba ganhando peso e comprando somente alimentos calóricos. Então, aí uma dica, porque não faz compras quando você estiver com fome. Isso, assim, é uma coisa... São várias formas que você tem que trazer para facilitar. Mudando comportamento e estilo de vida. Então, você tem que, de uma certa forma, planejar dentro da realidade desse público-alvo para fazer com que essa pessoa atinja. Porque se você falar de uma certa forma, não, que você tem que cozinhar de tal forma, ou se a pessoa, se esse público restrito dessa empresa que você for dar tem uma dificuldade, eles preferem, você pode isso colocar no planejamento, né? Quando a pessoa for contratar vocês. Geralmente eles preferem mais marmita, ou eles compram mais marmitas, então você já vai lá e apresenta como que eles vão fazer a marmita de uma forma saudável, que produz 1, 2 vezes por semana e vai congelando. Então, vocês vão transformar essa dificuldade nesse facilitador para fazer com que mude esse comportamento e esse estilo de vida. E que tenha o quê? Efetividade. Não adianta ir lá, você não pode comer carboidrato, você não pode comer açúcar. Será que eles não sabem já disso? Então, tudo que vocês forem pensar nessa situação que vocês forem passar esse treinamento, quando vocês estiverem nesse local, vocês têm que pensar em quê? Efetividade. O que eu vou trazer? E aí você começa a se destacar. Quantos nutricionistas, gente, eles buscam isso aqui, efetividade. Quantos nutricionistas treinam, fazem palestra somente para nutricionista, para buscar o quê? Efetividade dos nutricionistas para aplicar. Então, quanto mais criatividade e inovação, vai fazer com que você mude, né, comportamento, estilo de vida, e vai trazer o quê? Efetividade. Mas, para fazer isso, entender totalmente a população-alvo. E mesmo estudar, planejar essa população, qual a principal dor. O que é isso, Carlos? Qual a principal dor de um obeso? Né? O que o obeso mais... o que ele mais se queixa? Você tentar entrar na realidade, pesquisar quais as queixas principais do obeso, quais os sentimentos. Então, assim, sempre quando vocês querem buscar essa efetividade, vocês vão pensar principalmente na dor.
Em que sentido? Na dor da dificuldade para você transformar de uma certa forma eficaz, né? E aí você vai trazer efetividade para esse grupo. E aí você abre portas, porque, ó, você está ali dando treinamento numa empresa, dali as pessoas podem te procurar, você já vai atender no consultório de uma forma individual, e aí você já faz parceria em um local para treinar, e aí olha quantas portas você vai abrindo. Então, a educação alimentar e nutricional, ela é uma forma de você, uma visualização que vocês têm, que quando vocês começam a estarem, né, de uma certa forma com o público em vários locais, é uma vitrine para vocês. Então, ali você já começa a desenvolver, né, outros caminhos, né, que são linkados ao que você mesmo faz. Então, de uma certa forma, abre portas também. Então, quando vocês forem dar algum tipo de palestra, vocês planejam, olha essa matéria aqui hoje, olha o que eu estou falando para vocês tentarem, de uma certa forma, aprofundar e entender um pouco como que vocês podem planejar para fazer esses treinamentos, tá? E aí o resultado, óbvio, né? Pensar esse resultado positivo, porque eu tive efetividade, mudei comportamento, mudei estilo de vida. Como que eu posso avaliar? Eu posso avaliar retornando aquele local com um questionário. Ó, eu posso ter parcerias. Então, se eu, por exemplo, estou falando do obeso, então parcerias. Então, aquela empresa, eu estou indo dar palestra, mas a empresa, eu já falo para a empresa para ter um educador para motivar essa equipe, né? Então, sei lá, que pague por 1 hora, enfim, tudo acordado com a empresa, porque a empresa quer ver a qualidade. Quanto mais você tem um grau de obesidade, a pessoa vai ficando o quê? Mais lenta. Então, com certeza, a empresa quer o quê? Fazendo com que os seus funcionários se mobilizem, né? Tenham mais efetividade nos resultados. E aí, você começa a utilizar, né, a forma de comunicação, as técnicas, como eu falei já em algumas aulas, entender o público-alvo, falar a linguagem deles. Então, vou falar para adulto, falar na linguagem de adulto, as palavras que adulto vai entender, falar de uma certa forma, esse grupo, entender, esse grupo está mais obeso, então vou falar a realidade dele. Porque você que chega em casa, que às vezes fica uma dificuldade de fazer uma atividade física, logo sendo no sofá, assiste televisão, entra na realidade daquele público e começa a usar essa comunicação, falar o que realmente acontece, né? E faça com que ele vai entender que não, realmente, o que ele está falando, ele está acontecendo na minha vida. Você utiliza técnica tentando o quê? Você precisa modificar, você precisa da saúde, você precisa levar qualidade de vida, a sua família precisa de você. Então, você vai abordando, de certa forma, analisando toda essa dificuldade, essa dor desse público, tá? Para você falar as técnicas, tá? A abordagem correta com esse público. E o conhecimento, né? Vocês precisam saber as informações, tá? Vocês precisam ter essa habilidade, o que eu vou passar de informação, né? Quem gosta, gente, de palestrar, ou quem vai desenvolver, Carla, eu não gosto, mas é uma, como eu falei, é uma vitrine, tá? Abre muitas portas. E aí, você ter esse conhecimento e ter esse diferencial, você inovar,
né? Falar alguma coisa diferente, trazer uma novidade. Por quê? As pessoas hoje querem novidade. Então, não adianta você falar o que todo mundo já fala, a gente tem internet, então a pessoa tem acesso. Então, você tem que ter essa comunicação e esse conhecimento para mudar, né? Fazer com que essa pessoa se movimente. Então, esse planejamento vai auxiliar para você fazer uma intervenção a intervenção principal nesse público-alvo, tá? Então, esse planejamento ele tem que ser aqui, ó, sob medida, tá? Indicado para a situação, problema e de cada população-alvo. Então, não adianta eu fazer, né? Eu tenho lá, vou falar de um assunto e vou aproveitar essa palestra para falar, eu tenho de diabetes, vou aproveitar para falar de hipertensão. É óbvio, tem muitas coisas que vão ser, de uma certa forma, você pode aproveitar, porque, por exemplo, a maioria do público que tem diabetes, tem hipertensão, você pode tocar. Mas é uma coisa diferenciada, quando você vai falar só de um tema, né? Só de diabetes, só de hipertensão. Então, prepare, o que eu estou falando, planeje, aproveite que você vai estar nesse local, que você vai ser essa vitrine, planeje, tá? Sob medida daquela população-alvo, tratando essa situação problema. E por que planejar? O planejamento, ele obviamente ele tem esse interesse de alcançar o objetivo, né? E aí vocês vão entender qual o objetivo, né? Como que eu vou pensar os objetivos? Podem ser específicos, então se a empresa te contrata, eu quero reduzir um objetivo específico, quero reduzir quero que os meus funcionários reduzam, sei lá, 5 quilos por mês. E aí é um objetivo específico, ou de uma certa forma geral. Não, eu quero que eles comecem a modificar os hábitos alimentares, tá? Então, qual o objetivo que a empresa contratou para vocês aplicarem? Vocês têm que ter essa noção quando vocês estiverem conversando e analisando esse público-alvo. Você vai o quê? Uniformizar esses objetivos no sentido, como eu vou fazer, tá? Vai fazer essa pergunta, como fazer para alcançar? Então, como que eu vou uniformizar esse objetivo? Então, como que eu vou fazer para esse grupo mudar esses hábitos alimentares? Então, vamos supor aqui, eu vou criar uma coisa aqui agora, tá? Eu procuro avaliar qual horário, por exemplo, depois do almoço todo mundo gosta de comer doce. Aí eu vou criar um horário, então vou criar às 14, 15 horas, fazer com que motive o grupo, né? O grupo fique motivado e, sei lá, dou indicação de uma receita que seja saudável. Ou fazer aquele horário, enfim, crie alguma alternativa de como eu vou fazer para alcançar esse objetivo. E aí eu começo a uniformizar. Se aquele grupo, todo mundo tem, de uma certa forma, um horário, onde uma campainha vai tocar na empresa às 2 horas e que as pessoas vão ter que lembrar que vão comer alguma coisa saudável, vão comer alguma receita diferente, enfim. Já você começa a modificar, que aquela pessoa vai deixar de comer a barra de chocolate, o pirulito, enfim. O que é de costume do que eles fazem para alcançar o objetivo uniformizando. Aquele grupo todo se motiva em prol desse objetivo. Possibilita a reprodução ou adaptação por diversas pessoas, né, de diferentes grupos. Então, tem algumas formas que você pode reproduzir. Então, eu posso, por exemplo, reproduzir essa forma do consumo de açúcar para esse grupo de diabetes. Eu posso reproduzir, adaptar, por exemplo, para hipertensão. Então, naquele refeitório lá, faço o quê? Uma adaptação.
todo mundo vai na hora do almoço, vai bater o sino, todo mundo vai lembrar o quê? Para não adicionar sal a mais, né? Não adicionar sal a mais na comida. Isso é um exemplo, gente. Obviamente, estou citando aqui alguns exemplos que você pode ir adaptando, tá? É uma forma de ir em conjunto. E aí eu vou pensar como que eu vou otimizar esse recurso, né? Eu vou em que sentido essa otimização? Eu posso pensar, por exemplo, quantas pessoas, de uma certa forma, eu vou dar o treinamento. Então, quantas pessoas eu vou, um público que eu vou atingir, quais pessoas, como que eu vou fazer, se eu vou com mais gente, né? Eu e mais uma pessoa. Então, eu quero falar e levar para experimentar um produto que eu lancei. Então, vai ser eu e mais gente, quanto que eu vou gastar para mostrar esse produto, como que eu vou, ou quantas pessoas tem naquele treinamento que eu vou levar esse produto, quanto que eu vou utilizar de recursos, né? Quanto de gasto que eu vou ter. Eu vou ter que pagar uma pessoa que vai me ajudar, porque se é um número de 20 pessoas, eu não vou conseguir dar atenção. Eu vou ter que ter uma forma de engajar, então eu vou entregar alguma coisa, um panfleto, enfim, todo esse planejamento para otimizar, porque na hora muita gente vai pegar e ir embora. Então, vai mostrar o produto, entregar o produto, vai entregar o panfleto, eu vou atender tirando dúvida, ali eu já vou dar o cartão e dizer que eu atendo no local. Então, tudo você tem que fazer uma sequência. E aí você vai definir as prioridades, né? E aprofundamento das informações. Por exemplo, diabetes é um assunto extenso. Você não vai para lá para explicar bioquímica para um grupo que possa ser que, dependendo do grupo, vai ter essa capacidade de assimilar. Mas não é o seu papel explicar bioquímica para eles. Eles querem o quê? Resultado. Então, o que você vai fazer para mudar essa realidade? Como que você vai envolver? Tá? Então, ter a definição? Qual a prioridade ali? Então, eu vou falar sobre aquele assunto, eu vou aprofundar nesse tópico e vou falar, né? E vou abordar esses seguintes. Vou falar sobre diabetes tipo 2, que é esse público. Não preciso falar diabetes tipo 1, só cito. Aprofundo diabetes tipo 2, os principais alimentos, quais os horários de pico, geralmente, que eles têm que prestar atenção, dependendo do que eles, né, forem comer. Enfim, qual é o tipo de aprofundamento que vocês vão falar ali e ter noção que se o público-alvo ele vai entender a minha fala, tá? Então tem público, não adianta você falar de uma forma muito técnica, então ter um aprofundamento nessas informações conforme esse público e conforme a necessidade no sentido de item, né? Então, eu não vou falar sobre várias coisas. Então, eu pego um assunto diabetes tipo 2, aprofundo mais um pouco, estudo itens e trago logo para a realidade deles. E o principal, envolvimento dos participantes nesse processo. Então, quando você tiver, Carla, eu sou muito tímida, eu sei que você possa ter essa dificuldade, mas ali você é uma pessoa que está sendo paga. Eu estou com essa obrigação, mas você vai desenvolver. Então, você pode fazer voluntário, você pode ir para um local, se você quer mesmo seguir essa área, que eu falei que é uma das vitrines também para quem gosta, você precisa ter envolvimento participantes. Por quê? Quando você está falando e você está falando ali na frente sozinha, a pessoa está ali, né? Pouco chama atenção, mas você se envolve, pergunta o nome de um, fala com o outro, vai até lá atrás,
movimenta, pergunta, você começa o quê? Fazer com que você pega a história de um ali e começa a contar no meio da informação, você começa o quê? Envolver as pessoas ficam ali, meu Deus, será que ele vai me chamar? As pessoas começam a se envolver que o outro tá falando, a história do outro, rir. Então, assim, fica muito mais, de uma certa forma, agradável, muito mais fácil quando você começa a envolver essas pessoas, tá? E em que sentido também envolver eles nesse processo? Você acompanhar, né? Você vai acompanhar e reavaliar. Então, você fecha com a pessoa, né? Que você for treinar. Olha, em uma palestra, eu não vou te dar o resultado, eu posso mensurar alguns resultados conforme for analisando, e eu preciso voltar a fazer a pesagem. Então, a pessoa, o quê? Que você deu a palestra, ela já vai entender que você vai voltar, que vai pesar todo mundo, e as pessoas precisam, o quê? Melhorar, vai ter que perder peso. Então, você começa a ter o quê? Um acompanhamento, né? Ou uma avaliação. O grupo lá da diabetes. Quando voltar, eu vou verificar a glicemia, tá? Todo mundo vai verificar a glicemia para ver como que tá. E trazer um exame de sangue. Então, é uma forma de acompanhamento. E olha só como você consegue amarrar, trazer o exame de sangue. Você pode atender essas pessoas, passar o exame de sangue, olha como que começa a amarrar a situação. Aquelas pessoas vão procurar você no consultório e já vai, olha o link que você já começa a fazer. Elas já vão te procurar, já vão pagar uma consulta e trazer o resultado lá para outra empresa, porque às vezes ela não conhece um nutricionista, você que está sendo a referência ali, e trazer o resultado para a empresa na qual você, às vezes, foi até fazer um serviço voluntário. Então, ou, né, um tempo, você já desenvolveu, né, já consegue desenvolver e já tem uns pacotes de palestras, de sessões. Então, olha como é uma vitrine, tá? Eu quero que vocês entendam e pensando, né, lá na frente, como que vocês possam desenvolver essas ferramentas da educação. E aí, qual vai ser o eixo condutor desse planejamento? Então, quais as questões e as etapas para tentar me auxiliar nesse planejamento? Então, vamos lá. Qual a primeira pergunta? Quando você for contratada, né? Qual o problema? Você vai o quê? Diagnosticar. Então, aquele grupo é um grupo da empresa tal, que é obeso, que tem dificuldade, a faixa etária é tal, tem mais mulheres. Então, isso tudo é um diagnóstico. São mais mulheres, mulheres que tiveram filho, não conseguiram de voltar ao peso. Olha o diagnóstico. Então, quanto mais você aprofundar aqui, mais garantia de você ter um resultado positivo. O que deve ser mudado? Então, aqui você vai pensar quais os objetivos. Então, se tem mais mulher, eu tenho que pensar o quê? Função hormonal, eu tenho que pensar praticidade, porque tem filho, eu tenho que pensar como que vou organizar o planejamento dessa família. Então, você começa a elaborar vários objetivos, um objetivo principal e vários objetivos específicos. Então, você, principalmente, se for um grupo de mulher vaidosa, você recuperar essa vaidade e a pessoa vai ser eternamente grata a você, tá? Então, são vários objetivos aqui que vocês podem falar, tá? Entendendo a principal dor desse grupo e começar a escrever. O que fazer para que as mudanças esperadas sejam realizadas? Faltou interrogação aqui. Então, qual o conteúdo? Aqui você vai começar
a pensar no conteúdo. Como eu falei, então, por exemplo, eu tenho qual a mudança? Estou falando para esse grupo obeso, então mudança o quê? Começar a reduzir o peso, como que eles podem modificar, fazer dentro desse conteúdo, como que eles vão conseguir mudar o peso? Vocês vão falar um pouco dos benefícios, né? Falando um pouco da dor deles, né? A dificuldade que eles têm, mas que isso consegue reverter. Vocês vão falar um pouco do metabolismo, quais as doenças, o que pode ocasionar. Aí você envolve ali os participantes e aí na família de vocês. Vocês têm familiares que são obesos? Alguém teve algum familiar que era obeso e teve acabou falecendo por alguma doença? Olha como você vai envolvendo aquele grupo, tá? E aí, nesse conteúdo programático, você vai pensar o quê? Essa informação, como que eu vou passar? Então, eu vou passar através de slide, eu vou fazer um pouco de slide e fazer dinâmica, eu vou envolver esse grupo. Então, assim, aqui você vai começar a pensar nesse conteúdo e estudar. Eu vou estudar, vou estar segura na hora, eu vou estudar sobre os principais assuntos, quais as principais dúvidas, o que esses grupos, o que esse grupo em especial, qual o sentimento deles. Então, vocês aqui vão aprofundar, vocês têm que estar com tudo na ponta da língua aqui. Como fazer para que o conteúdo seja assimilado? Então, como que vocês vão fazer com que aquilo fique na cabeça deles, né? Como vocês vão comunicar? Aí, utilizar a estratégia, a motivação, métodos e técnicas de ensino, recursos humanos e materiais, como eu falei. Eu vou lá, eu vou dar esse conteúdo em PowerPoint, depois eu vou utilizar a técnica mostrando, vou ofertar um produto, vou fazer com que um ou outro prove, para falar como que é daquele... Enfim, eu estou citando produto, mas eu digo receita, uma receita gostosa, de um alimento saudável, e depois pedir para ele adivinhar. Olha como você envolve a plateia. E aí, recursos humanos. Se eu vou fazer uma receita tal, obviamente, eu tenho que pensar na quantidade para atingir aquele público, os materiais, vou quantificar isso. E aí eu vou motivando, né? Eu vou fazendo com que essa pessoa pense nesses resultados positivos. Ó, tá vendo? Ó, você provou essa receita, ó, você não gostou? Então, essa receita aqui é uma receita que é saudável, é uma receita que não tem açúcar, é uma receita que tem uma quantidade menor de carboidratos e é uma receita saborosa. Então, você começa a ter essas estratégias. E como analisar para determinar se os objetivos estão sendo alcançados. Você vai começar a fazer uma avaliação. Então, no final, antes deles irem embora, vocês podem aplicar um questionário, vocês avaliarem um feedback. Enquanto está aplicando o questionário, o outro está entregando, e aí, gostou? Enfim, se comunicar. Né? Vocês têm que, de uma certa forma, eu vou voltar aqui da tal, tá tudo certo, motivar, eu vou pegar o e-mail de vocês, eu vou disparar, motivação e avaliação, eu vou disparar alguns dias da semana para saber como que vocês estão, e aí eu quero uma resposta. Olha o link que você está criando com essa plateia. Aí eu estou avaliando, então vamos supor, na resposta, no link que eu estou mandando, nesse link de enviar o e-mail, alguns podem o quê? Me dar essa resposta. Olha, eu estou consumindo, comecei a modificar, fazer o planejamento lá de compras e está funcionando. Ó, é a avaliação. Então, são formas que você o quê? Vai amarrando
tá? Esse público. E aí você começa a fazer esse diagnóstico. Então, essa fase inicial do planejamento, você vai identificar o problema e as suas possíveis causas, vai fazer esse levantamento da informação para identificar. E aí você vai ter noção, né? Tem que ter uma forma. Se esse público, qual a condição social desse público em relação a alguma dificuldade de consumo alimentar? Nesse local é um local muito restrito, não tem um supermercado perto, é um local que as pessoas têm que levar o alimento. Esse comportamento alimentar caracterizado, como eu falei, identificação da necessidade, as demandas, o interesse, a maior chance da participação, esse vínculo de confiança. Então, primeira coisa é isso aqui, gente. Esse vínculo de confiança. Então, se vocês estiverem seguros, se não estiverem tendo conhecimento, você não vai ter vínculo de confiança nesse primeiro dia, tá? Recursos disponíveis. Então, ver em relação à análise da empresa, quanto que ela está disponível para investir nesse grupo, nesses materiais, como que você vai abordar, o que você vai fazer. Então, um bom diagnóstico é uma condição indispensável para a eficácia do programa, tá? Então, quanto mais eu tenho diagnóstico, eu entendo aquele grupo, mais eu vou ter essa eficácia, tá? No que eu for abordar. E aí, os objetivos. Então, a diretriz para toda ação, né, que você quer alcançar. Então, você vai definir para que o trabalho está sendo feito, determinar as mudanças que vão ser pretendidas. Vocês devem ser claros, simples, precisos, consistentes, positivos, realistas, né? Ter atitudes que conseguem realizar. Então, vocês têm que estar passando todas essas características, né? Pensando e passando todas essas características na hora que vocês forem falar. A classificação, o objetivo geral, de uma maneira bem ampla, como eu falei, empresa de contrato para você falar de obesidade. E aí é uma visão, né, ampla, tá? E aí o exemplo, incentivar por meio de algum programa de educação alimentar e nutricional, obesos que vão adotar alguma prática de atividade física e planejamento alimentar. Então, é um exemplo, tá? Os específicos, a maneira mais precisa. Então, eu vou pensar o quê? Modificar o comportamento dessa população. Como que aqui nesse exemplo, eu até comecei a botar alguns específicos. Mas nesse objetivo geral, desse exemplo que eu falei, seria só para falar mudança de hábitos alimentares no público obeso. Aí aqui eu falaria dos específicos. Então, eu vou tratar sobre o planejamento alimentar, eu vou falar sobre os principais horários que eles têm que se alimentar, eu vou falar sobre quais os alimentos que vão influenciar nesse resultado. Então, aqui eu vou especificando, tá? E os conteúdos? Então, eu vou começar a selecionar esse conteúdo. Então, vou pegar lá do que o objetivo, como se eu juntasse o objetivo geral e o específico, e aqui eu vou o quê? Colocar o conteúdo. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre a realidade do obeso no sentido de risco de doenças, eu vou aprofundar nos alimentos que vão auxiliar nesse controle de saciedade. Então, eu vou trazer um pouco de conteúdo
nesse sentido. Então, eu vou facilitar para ele entender, tá? Ele entender, aí, por exemplo, se eu já tenho resultado nessa área, eu posso até mostrar aqui, ó. Olha, esse paciente aqui foi um paciente de um grupo que eu atendi, ele iniciou com tanto de peso, ou mostrar o grupo, ó, o mesmo treinamento que eu apliquei aqui, eu fiz, não fala o mesmo, que aí você gera comparação, mas você pode falar assim, eu apliquei um treinamento em uma outra empresa, um treinamento sobre diabetes, e aí no final o grupo conseguiu tanto reduzir a glicemia e, consequentemente, reduzir o peso. Muito cuidado que eu falei no sentido de comparação, que as pessoas podem se sentir, dependendo, né, do grupo que você for abordar, pode sentir uma, tipo assim, uma repulsa. Ah, ele tá me comparando com outras pessoas, enfim, tem que saber muito esse público-alvo que vocês vão falar, quando falar de comparação. Mas vocês podem citar alguma... Quando vocês tiverem já resultado, citar nesse momento, no final desse conteúdo. E aí você vai começar, ó, muito cuidado com os conceitos excessivos, essa informação excessiva. Que eu falei, ninguém tá ali, quem quiser informação excessiva, só eles digitarem, gente, na internet que eles vão ter. Então você vai ser o papel de inovação e facilitador de mudança. Então, eles querem ver alguma coisa diferente, que vai fazer com que ele mude. Né? Se ele quiser falar de obesidade, entender bioquímico, o que acontece, é só ele digitar no Google, ele vai saber. Tá? As estratégias, então, quais os procedimentos, essas técnicas e métodos, se vocês tiverem, o que vocês vão fazer para modificar, né, auxiliar essa realidade, então como se você estivesse juntando numa sequência o objetivo, os conteúdos que você programou e o recurso financeiro, tá? Como assim, Carla? Como eu falei, a estratégia. Então eu vou começar a montar, ó. Eu vou fazer essa parte, no início eu vou falar sobre esse assunto, vou apresentar já uma receita, vou fazer com que um prove, vou falar para adivinhar os alimentos, o alimento ali eu já começo a falar que o alimento tem tal e tal substância que vai auxiliar nesse mecanismo, que vai fazer com que a liberação do hormônio fique reduzida, dando mais saciedade. Olha como você vai utilizar uma estratégia ali. Então, você pode fazer com que seja, né, de diversas formas. Pode ser tradicional ou crítica, pode ser... Tem que ter muita cautela, né? Essa participação desse indivíduo, que você pode chamar essa pessoa, esse apelo ao raciocínio, né? Ter muito cuidado no grupo que vocês forem passar essa informação. Isso tudo aqui eu falei lá na aula pedagógica, né? Então, quando vocês montarem as estratégias, vocês têm que pensar, de uma certa forma, todo um conjunto. Métodos e técnicas de ensino, mesma coisa. Se for expositivo, ou se for uma forma, né, de laboratório, como que vocês vão fazer? Então, como que eu vou apresentar, qual o meu público-alvo, qual a necessidade. Então, se eu vou falar do que eu vou falar e qual público, qual a forma, né, que eu vou abordar, qual tipo de método, se eu vou, né, expor, ou se eu vou ter, né, por exemplo, um método de laboratório, eu vou pegar e mostrar somente uma pessoa que modificou, que eu posso utilizar, ó, 2 métodos nessa apresentação. Eu posso apresentar um grupo que foi o seu laboratório, que você pegou, né, participou da palestra, motivou, e aí começaram a diminuir o peso, e pode o quê?
ser expositivo, né? Vocês mostrarem também, apresentar através do PowerPoint, tá? Os recursos educativos. Vocês entenderem um pouco desses recursos de quando vocês tiverem esse público-alvo, né, de vocês, como que vocês vão se organizar, em que sentido? Eu estou sendo contratada ali para aquela empresa, qual o tipo de recurso que vai estar me disponibilizando, como eu expliquei no início. Eu vou levar uma pessoa para me auxiliar, eu, né, sou a pessoa principal, vou ser um nutricionista, eu vou levar alguma pessoa para me auxiliar. Quantas pessoas são daquele local para eu levar algum tipo de material? Se for um alimento, qual a quantidade do alimento? Se for um ambiente escolar, quais os tipos de materiais que eu vou utilizar no sentido que vai, né, atrair. Então, é fundamental estabelecer esse cronograma e aplicação dessas estratégias. E avaliação. Você tem que o quê? Medir, você vai avaliar, você vai mensurar, comparar e concluir, né, esse processo. Então, é um processo que é contínuo. Então, você vai ser contratado ali para aquela empresa por tanto tempo com o objetivo de redução de peso. Então, a finalidade, né? Verificar se os objetivos foram alcançados, qual o tipo de instrumento, né, desse planejamento, esse fornecimento desses dados. Você vai ter dados ali para você o quê? Replanejar. Então, nesse primeiro dia, lá você der a palestra, no outro você já vai pesar, você vai já levar balança, estadiômetro, você vai pesar todo mundo. Então, vai precisar levar uma pessoa ou outra para te ajudar, você vai mensurar, a pessoa vai anotar, você vai tabular, já ver o percentual, ver a quantidade de quilos que todo mundo perdeu. Olha como você começa aí você o quê? Quando você voltar, você vai ter um replanejamento. Então, você vai pensar a estratégia novamente, você vai pensar o que você vai fazer para fazer com que aquele público perca mais peso. E aí você utilizar, né? Você está utilizando a coleta de dados, você está utilizando algum tipo de critério para concluir essas mudanças, baseado nas características dessa população-alvo, né? E nesse objetivo que foi avaliado lá desde o início. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Conseguiram pegar um pouco do que vocês vão fazer no desafio? É esse planejamento. Pode falar, gente, um de cada vez. Bastante coisa, né? Então, mas aí, o que eu vou pedir aqui? Eu quero que vocês foquem nesse... Aqui, ó. Vou mostrar aqui novamente. Não tem o quadro? Deixa eu voltar aqui para compartilhar aqui. Óbvio que eu passei para vocês é uma coisa mais detalhada. Mas não precisa... Peraí, tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então, eu quero que vocês foquem só nesse quadro aqui, para vocês entenderem qual o problema. Então, a gente vai ter o sorteio. Então, qual o problema vocês vão diagnosticar? O que deve ser mudado, né? Quais os objetivos? O que você vai fazer? Qual tipo de conteúdo vocês vão abordar? Quais as estratégias que vocês vão falar? Algum tipo de motivação vocês vão fazer? Qual tipo de método? Se vocês vão precisar de um recurso, vou dar palestra naquele local, vou levar um alimento, então eu vou levar a maçã. A quantidade de 10 unidades. Então, qual o valor, mais ou menos?
se eu vou utilizar algum outro material, e essa avaliação, como que vocês vão avaliar esse resultado. Então, eu quero esses itens aqui somente. Não precisa aprofundar como eu fiz aqui, porque o aprofundado é para vocês, quando tiver né, liberando mais para frente, é um material para vocês aplicarem, né, quando forem, para vocês entenderem, para aplicar quando vocês forem contratados, né, por uma empresa, e mais para frente a gente analisar em relação a uma possível prática. Então, eu quero somente, primeiro, o desafio é isso aqui. A situação problema, eu quero que vocês façam isso vão me entregar um por grupo, e aí vocês vão me apresentar. Então, eu fiquei com um assunto tal, então eu vou falar sobre qual o principal problema, você vai ter o diagnóstico, e aí vocês vão elaborar essas etapas aqui. Não precisa ser detalhada, né, como eu expliquei lá para vocês, mas é um norte para vocês entenderem. Ok? Entendi. Aí, no caso, assim, por exemplo, qual o problema? Se for visto que é obesidade, por exemplo, naquele grupo, né? Aí eu vou desenvolver de acordo com isso, né? Qual o diagnóstico desse público? Então, entendeu? Qual o diagnóstico? Então, esse público de obeso, aqui a gente pode detalhar mais. Vou repetir detalhando. Então, o diagnóstico, público obeso, de uma empresa que tem a quantidade maior, 60% de mulheres, que já tem filhos, que o local não tem nenhuma disponibilidade de alimento saudável, só tem fast food. Então, quanto mais, como eu falei lá, quanto mais vocês entenderem o diagnóstico, isso daqui eu tô falando, não entendi, né? Tô inventando várias questões aqui, entendeu? O objetivo, reduzir auxiliar nos hábitos alimentares iniciais para mudança de comportamento alimentar. Objetivo, aí se tiver o objetivo inicial de redução de 5 quilos. Conteúdo programático. Então, eu vou falar sobre obesidade, eu vou falar sobre quais os hormônios, vou falar de quais as doenças, hormônios de uma forma pincelada. Em que sentido? Você não vai ficar detalhando hormônio, mas eu vou falar que geralmente a mulher, depois o que acontece com a fase da mulher, que acontece que reduz o metabolismo, por isso que a obesidade ocorre mais nessa fase, nessa faixa etária. Então, vocês vão colocar aqui essas informações. Os alimentos que geralmente são mais consumidos e que aumentam mais essa disponibilidade de gordura, explicar um pouco da gordura, como que a gordura pode impactar na vida, né, de uma forma, impactar, acarretando doenças. Aí você já parte para estratégia motivacional e envolvimento do público. Você começa já a mapear aqui quantas pessoas têm diabetes, quantas pessoas têm hipertensão ou já têm pré-diabetes. Aí você já começa a avaliar dados, envolvendo o público. E aí você já começa, pode perguntar aqui quem come fruta todos os dias, quem come um vegetal todo dia. Você está olhando, está envolvendo o público. Isso é o quê? Uma estratégia, uma motivação. Aí você, como que eu falo? Motivação, você vai tocar muito o quê? Na dor da pessoa. Qual a dor do obeso, né? Geralmente o obeso tem problema o quê? Com a imagem. Então você... Oi? Não, entendi. Então, assim, você vai detalhando, né? Qual o tipo de estratégia, a motivação de você estar o quê? Com um corpo mais leve, melhorar a mobilidade, você vai conseguir interagir com seu filho, aproveitar, correr no parque. Qual a mãe que não quer aproveitar esses momentos com a criança e o peso sendo
o impeditivo, né? Isso é uma dor que você está tocando e não está motivando. Então, você vai poder passear com seu filho, enfim, você começa a motivar. E aí, os métodos, né, que você vai ensinar, a técnica, os recursos que você vai... eu vou oferecer alguma coisa, ou eu... Calma aí. Eu vou oferecer algum alimento, vou entregar um panfleto, eu vou motivar, entregar toda semana, vou combinar de enviar um e-mail explicando sobre um determinado assunto, e aí você já começa o quê? A avaliar, fazer com que as pessoas retornem, pode me retornar com pergunta, enfim, você já começa a avaliar. Então, eu quero que vocês comecem a desenvolver, tá, esse planejamento. Por isso que é em grupo, então eu vou precisar, obviamente, que o grupo faça essas reuniões, essa reunião aí, e entenda, né, de uma certa forma, entenda essa realidade e vai começar a desenvolver. Alguma dúvida, gente? Não, para mim tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos lá, então, dos grupos. O grupo 1, vocês têm aí? Só um minutinho que Bia tá sem microfone. Pode falar, Carla? Grupo 1? Pode. Brenda, Ivan, Crislaine, Tatiane e Monielle. Calma aí. Grupo 1. Brenda, Ivan, Crislaine, Tatiane e Monielle. O grupo é de 5? Vocês estão fazendo um grupo de 5? Não, só esse que ficou 5, porque ficou sobrando umzinho na conta e encaixou ela nesse grupo. O resto são 4. Grupo 2. Beatriz, Uhum. Késsila, Ianca e Amaro. Ianca. E Amaro. Amaro. Grupo 3, Daniela. Uhum. João Vitor. Jéssica. Arielle e Rafaela. Acho que esse aqui também ficou 5, né? São 2 grupos de 5 e 3 de 4. Tá, grupo 4. Gabriele. Uhum. Júlia. Francine e Bianca. Grupo 5, Lucas. Uhum. Matheus. Viviane e Marcelo. Fechou, 5 grupos. Tá. Só vou anotar aqui os temas para a gente fazer o sorteio. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Um, dois. Três. Quatro. Quatro, 5. Só vou colocar aqui os temas
Só um minutinho, vou escrever aqui para a gente fazer o sorteio. Meu Deus, Carla, eu tô com taquicardia já, você rodando esse negócio, tá me dando um estado de nervo. Nossa, daqui. Vocês estão vendo que eu tô... Oh, estão ouvindo Não. só um negocinho.
É porque eu estou pegando os subtítulos do guia. Ah, O tá. guia tem 270 páginas. Vai Ai, vir meu bomba. Deus, até respirei agora. Eu falei, Cristo, que é Não, isso? gente, olha só como que tá. Eu estou pegando os títulos de lá. Lá tem o diagnóstico, tem a situação problema, lá tem tudo. É só vocês pegarem um subitem e fazer. Lá vai ter tudo. Aqui tem tudo. Carla, fica tranquila. Não precisa vocês se apavorarem, não. Aqui tem tudo. Tudo que eu falei lá, aqui tá explicando. Só falta um item aqui. Eu tô acabando. Então vamos lá. Eu já tô com os temas aqui. Deixa eu dobrar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Já tem uns temas aqui. Quem quer começar? Pode ser. Grupo 1. Então vamos lá. Introdução alimentar. Então vocês vão lá no guia e vão falar sobre um diagnóstico da introdução alimentar. Esse é o grupo 1, no caso. Que ele falou para ele começar. Vocês vão pegar a introdução alimentar, ela tem muita coisa. Então vocês vão pegar um diagnóstico e vocês vão falar. Ouviu? O guia tá enorme. Então pega, faz um diagnóstico. Ó, introdução alimentar, grupo 1. Anotaram? Ok. Qual é o próximo? O meu. Bia, Késsila, Amaro e Anca. 2. Conhecimento dos alimentos, grupos alimentares. Então, tudo está direcionado de uma certa forma, família. Lá no guia está falando. Quais são, vocês vão falar sobre os grupos alimentares. Quais os diagnósticos? Conhecimento dos grupos alimentares? Não. Conhecimento de alimentos, isso é um subitem de lá. Os grupos alimentares. Então, qual o diagnóstico vocês vão pensar? Então, vocês, como vocês estivessem dando a palestra, tá? Para uma família que tem bebê, que tem criança maior, igual tá lá no guia. Qual o diagnóstico? Quais as dificuldades, né, que vocês vão pensar? As pessoas hoje sabem dos grupos alimentares, o que é leguminosa, né? O que é leguminosa, o que é legume, o que é vegetal. Então é isso, esse diagnóstico. Ok?
Show. Qual o próximo grupo? Vamos, gente. Qual o próximo Daniela, grupo? João, 4. Jéssica, Arielle e Rafaela. 3. 3. Amamentação. Então, vocês vão pegar lá o tópico lá de amamentação e vão dar um diagnóstico para falar de um item. A amamentação está falando, tem muita coisa lá. Então, vocês vão dar um diagnóstico. Falar de um item. Então, pode falar da importância da amamentação, enfim, pode falar quais as principais dificuldades. Então, vocês vão falar, dar o diagnóstico. Então, pode ser a importância da amamentação, de uma forma bem... Então, vamos lá. Grupo 4, então? Isso, Gabriele, Júlia, Francine e Bianca. Bianca. É um outro item. Cozinhar em casa, alimentação saudável e adequada. É um dos últimos itens do guia. Então, o diagnóstico é como que vocês vão... Qual o tipo de alimentação saudável e adequado para a família? Né? Qual a forma... Cozinhar em casa, alimentação saudável e adequada. É um dos últimos itens. Acho que é o último item. Aí vocês vão aprofundar em uma coisa. Vai dar um diagnóstico, um objetivo, né? Vocês vão aprofundar, porque lá tem vários subitens. Tá? E o último, deixa eu só anotar aqui. O último é quando a mãe não pode amamentar. É um outro subitem. Tem vários... É um outro item. Tem vários subitens lá. Quando a mãe não pode amamentar porque tem alguma patologia, a mãe não pode amamentar porque pode estar com a mama com algum problema. Vocês vão pegar um diagnóstico também, um item lá e falar. Aí só cuidado do pessoal da amamentação, vai falar mais da parte da importância e esse grupo vai falar sobre quando a mãe não pode amamentar. Cuidado para não... Ok? Todo mundo anotou aí? Todo mundo ok, gente? Responde. Sim, anotado. Ó, então vamos lá, voltando. Grupo 1, introdução alimentar. Qualquer um, pega um diagnóstico lá. Grupo alimentar, pega um diagnóstico. A amamentação, fala mais da importância, porque vai ter o outro grupo falando, que é o grupo 5, quando a mãe não pode amamentar. Vai pegar um item também. E o 4, cozinhar em casa. Tem vários subitens lá. Então, pega um diagnóstico também. Vou pedir na semana que vem para vocês entrarem no horário certo. Então, vocês vão ter 10 a 15 minutos para falar, todo mundo vai falar. Então, quem começar, eu já vou iniciar. Vou organizar essa questão de disponibilidade de compartilhar a tela, que vocês podem também compartilhar, e eu vou organizar para nesse dia compartilhar.
E aí o trabalho vai ter que ser, vocês vão me entregar essa parte escrita. Então, o diagnóstico, vocês vão pegar um subitem, os objetivos, tudo isso vai estar lá. Qual o tipo de conhecimento lá que vocês, do conteúdo, vocês podem ir lá e podem, obviamente, em outros locais também. Qual o tipo de motivação, de estratégia? Lá fala muito também sobre a dor, quais as principais dificuldades, né, que tem desses grupos. E qual forma de avaliação, obviamente, vocês vão ter que, né, utilizar a criatividade, como que vocês vão fazer para avaliar como se vocês fossem contratados, tá, por uma empresa para falar desses itens, tá? A empresa contratou para 4 palestras. Então, na primeira, o que vocês vão fazer e como que vocês vão avaliar para a segunda, tá? Então, pensa assim. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí no meio da semana, pode me mandar zap, não tem problema. Só que faz com antecedência, não deixe para a última hora. Vocês precisam... Todas as pessoas do grupo vão precisar falar ou uma só pode... Sim, porque se só uma falar, ninguém vai fazer. Então, todo mundo vai falar para todo mundo saber o que está falando. Tá? Então, todo mundo vai falar. Todo mundo se envolvendo no trabalho. Então, se organizem. Já está todo o material, só vocês encaixarem agora nesse planejamento. Carla, o Lucas está perguntando a questão porque ele trabalha embarcado e não tem microfone lá para ele fazer essa apresentação. Não, quem tiver... E pelo celular lá não pega a internet, no caso. Não, quem tiver essas particularidades, eu vou tratar essas particularidades de forma individual. Quem não pode, ele está trabalhando, enfim, eu vou tratar. Mas fora disso, todo mundo vai participar. Ok? Ok. Ok, cara. Então tá bom, pessoal. Aproveita o tempinho aí, já se organizem em grupos e tira já uns minutinhos aí para vocês organizarem. Tudo tá lá, só vocês pegarem lá o guia e começar a planejar, encaixar aí e pensar, obviamente, um pouco aí nesse conteúdo que vocês vão falar, tá bom? Tranquilo. Então tá, qualquer coisa vocês podem me procurar aí durante a semana. Então, no último dia, gente, está com o trabalho pronto, vocês me entregarem o trabalho para eu ir acompanhando o trabalho. Então, me entrega antes para eu já ir acompanhando e todo mundo tá presente no horário, tá? Ficar depois entrando vai ser uma loucura. Então, todo mundo se organizar para estar no horário e aí decorrer tudo certinho. Então, vou pedir para vocês entrarem com 20 minutos de antecedência. Todo mundo entrar com 20 minutos de antecedência, que a gente testa tudo, vamos testar para compartilhar, e aí a gente já deixa tudo organizado para começar no máximo 10 para as 7. Ok? Ok. Então tá bom. Então, boa noite. Qualquer dúvida, eu tô no telefone, pode mandar zap. Só não fica deixando para a última hora, hein? Tá bom? Então tá, pessoal. Boa noite e com Deus. Boa noite. Boa noite. Tá.